Já ouviu falar da saga da Torre Negra, escrita por Stephen King? Então fica comigo para descobrir quem é esse pistoleiro. Oi, eu sou Andrew Moss, sou escritor e tenho esse livro de terror publicado. E eu sempre deixo o link dele na descrição para quem tem coragem de ler. E nesse canal eu falo tudo sobre o universo dos livros. E hoje eu vou falar sobre esse livro aqui do Stephen King, que é O Pistoleiro. É o primeiro volume da saga da Torre Negra. É um livro pequeno. Por isso, se você quer ver mais vídeos de resenha sobre livros do Stephen King, então se inscreve no canal e ativa as notificações para que o YouTube te avise toda vez que sair um vídeo meu. E deixe seu like também. Eu já fiz resenha do livro Desespero, então se você quiser ver eu vou deixar aqui no card e também na descrição. Esse livro do Pistoleiro, da Torre Negra, me causou uma surpresa, tanto no bom sentido quanto no mau sentido também. Primeiro que a sensação que eu tive quando eu estava lendo, quando eu estava vendo essa saga do Pistoleiro, foi que eu estava num sonho, ou num pesadelo, né, já que se trata de um livro de terror, em que muita coisa estranha, muita coisa anormal ia acontecendo e a gente não tem resposta para nada, a gente só vai seguindo com a história, seguindo com a vida. E isso dificultou a minha leitura e também tornou difícil até fazer um roteiro para esse vídeo. No começo do livro, o King diz que se inspirou nas histórias de Tolkien para criar essa saga. Ele era muito fã do Senhor dos Anéis, só que ele criou uma história que estava mais para faroeste. E além disso, no começo do livro também ele meio que se desculpa pelos problemas da história. E ele conta que ele era bem novo quando escreveu, ele começou a escrever com 19 anos, então a inexperiência dele como escritor foi a culpada pelos problemas que a história tem. No começo do livro tem esse pistoleiro, cujo nome não é revelado logo de cara, e ele está perseguindo o Homem de Preto através do deserto. Então ele passa dias nessa busca sem encontrar com ninguém, até que ele vê uma cabana e ele vai até essa cabana e encontra um homem chamado Brown. E esse homem tem um corvo que se chama Zoltan. E essa cena já serve para mostrar o tanto de coisa estranha que tem nessa história, porque a primeira coisa que ele pergunta para esse homem é se ele está vivo ou morto. A partir daí a gente começa a se perguntar se é normal as pessoas verem gente viva e gente morta nesse mundo, esse tipo de coisa. E além disso, o corvo dele fala, ou seja, tem animais que falam nesse universo. Então o pistoleiro passa um tempo na cabana do homem contando para ele como ele chegou até ali, perseguindo aquele homem de preto, e ele conta que passou por uma cidade, que é a cidade de Tull, e logo no começo ele fala para o homem que todos da cidade estão mortos e que ele matou todo mundo. E aí então ele conta uma história surreal do que aconteceu com ele na cidade, conta como conheceu uma mulher chamada Ali, que era dona de um cabaré. É uma história muito doida, eu não vou contar aqui os detalhes, para não dar spoiler. Essas coisas me surpreenderam no livro e me fizeram não gostar da maior parte dele, porque sabe quando a história é cheia de coisa não explicada? Claro que toda a trama precisa ter seus segredos que são revelados ao longo da história. Mas o autor botou tanta coisa inexplicável que a sensação que eu tive era que eu estava assistindo Lost, sabe aquela série Lost que apresentava um monte de mistérios e acumulando um monte de mistério e no final eles já não tinham mais como explicar tanta coisa. Então foi essa a sensação que eu tive na maior parte do tempo que eu lia. Os personagens mais importantes são o Pistoleiro, o Homem de Preto, e tem a Ali também, né? E tem mais pra frente aparece o Jake, que é uma criança de uns 10 anos. E o Pistoleiro, no começo a gente não tem muita informação sobre a vida dele, ele não é muito de conversar. Só o que a gente sabe é que ele está atrás do Homem de Preto. Nenhum motivo a gente conhece, né? Depois na história vai aparecendo mais detalhes sobre a infância dele, sobre como ele foi treinado para se tornar pistoleiro. Inclusive ele é um dos últimos. E o Homem de Preto, por enquanto a gente não sabe muito sobre ele. Só o que é revelado é que ele tem poderes e ele é bastante poderoso. Ele é uma entidade, um ser bastante poderoso. E por algum motivo ele está atraindo o pistoleiro para esse lugar para onde ele está indo. Agora o Jake, ele aparece mais lá pra frente, eu não posso falar muito dele sem dar um monte de spoiler. Então eu só vou falar que ele é uma criança, ele tem 10 ou 11 anos e o pistoleiro encontra ele pelo caminho, tá num lugar abandonado e ele não sabe como chegou lá. A única coisa que ele tem são algumas lembranças
dos pais dele e da casa onde ele morava. E além deles tem a Ali, como eu já falei, que era a dona do cabaré, que é uma mulher que tem uma cicatriz na testa, que ela tenta esconder, ela tem vergonha. E ela trabalha nesse cabaré na cidade de Tu. O local onde a história se passa não fica bastante claro, é um local perto de um deserto, é um deserto na verdade. E é uma terra devastada, onde não cresce muita coisa, onde não tem prosperidade. É um lugar onde as pessoas vivem com dificuldade, elas só sobrevivem ali. É um deserto, é uma terra onde pouco chove, é um outro universo. E apesar do livro não ser o que eu esperava, mas ele tem seus pontos positivos. E o primeiro deles é o entrosamento entre o pistoleiro e o Jake. Eles têm uma relação conflituosa, porque o pistoleiro tá nessa perseguição ao Homem de Preto e o Jake acaba sendo um obstáculo, mas ao mesmo tempo ele sabe que precisa ajudar ele, senão ele pode morrer ali sozinho. Outra coisa bem interessante é que o Stephen King soube criar um universo bem diferente do nosso, e eu tenho certeza que nos próximos livros vai aparecer outras coisas mais absurdas ainda. E uma das coisas que eu mais gostei é que, apesar de não ser o que eu esperava, mas ele vai ficando bom do meio pro final. E o livro termina tão bem que a gente fica doido para saber o que vai acontecer no próximo. Pelo menos essa foi a sensação que eu tive no final. Fiquei doido para ler o próximo livro. E como eu não podia deixar de ser, esse livro tem várias conexões com outras obras do autor. Para começar, que o Homem de Preto aparece também no livro A Dança da Morte. Inclusive ele aparece na série que está sendo adaptada. E ele também tem outras ligações com It, com Desespero. Mas eu decidi não colocar isso aqui nesse vídeo porque as conexões estão mais presentes nos próximos livros. Então eu ia acabar dando spoiler. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Deixei o link desse livro na descrição caso você queira ver mais detalhes. E então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. E se você quiser ficar mais tempo comigo, assiste um desses vídeos aqui.